Paz do Senhor, meus irmãos. Professor Júnior Queiroz, Seminaria Cristã. Hoje, nossa aula Epístolas Gerais, 1 João, capítulo 5, primeira Epístola de João. Tá? Bom, o escritor, que é o apóstolo João, escreveu essa carta. Que escreveu essa carta é o mesmo escritor das outras duas cartas, que é a primeira, segunda e terceira João, tá? Do Evangelho e também do Evangelho, que leva o seu nome, e do Apocalipse, de Jesus Cristo. Segundo a história, João escreveu essa carta em Éfeso, na cidade de Éfeso, quando se aproximava da sua morte natural. Tá? Portanto, com base em várias fontes, ela foi escrita por volta do ano 90, do primeiro século, aí, pouco antes ou pouco depois disso. Tá? Após a leitura de Apocalipse 1:9, entende-se que ele já havia escrito a carta e que fora jogado na ilha de Patmos, quando ele foi jogado nessa ilha de Patmos, ele exilado ali por causa da palavra de Deus. Tá? O seu objetivo, João, o apóstolo, o apóstolo do amor, é chamado apóstolo do amor, escreveu essa carta tendo 4 objetivos principais em vista. Primeiro, reafirmar a fé dos cristãos em Cristo Jesus. Segundo, mostrar a grande importância do amor no coração dos salvos. Terceiro, refutar as falsas doutrinas para levar os seus leitores a se defender, firmando-se na verdade eterna do Senhor. Quarto, destacar a importância do conhecimento acerca de Deus nos corações dos crentes, o que ele menciona cerca de 40 vezes, nada menos que 40 vezes. Tá? Os destinatários da carta, na época em que João escreveu essa carta, ele morava em Éfeso, tá? Portanto, na Ásia Menor. Portanto, dirigiu o seu texto à sua igreja, às outras igrejas da Ásia Menor e também a todos os cristãos de todos os tempos, em todos os lugares. Ou seja, a sua igreja, as outras igrejas da Ásia e a todo cristão em todo tempo e a todo lugar. Então, é um texto universal. Por isso, eu e você podemos nos considerar destinatários dessa carta também. Visão. O sistema doutrinário gnóstico, gnosticismo, que procurava conseguir a salvação por meio de conhecimento, gnose é o saber, o conhecimento, tá? Conhecimento superior no segundo século, está falando de conhecimento humano aqui, tá? Gnose. Já era uma realidade no tempo de João, tá? E tal distorção doutrinária iria agredir a fé e prejudicar as igrejas, tá? Assim, pois, a visão de João é uma visão apologética. Apologia é uma defesa da fé, tá? E pastoral. Então, a posição dele era de defender a fé e de aconselhamento pastoral, de acompanhamento, como o pastor faz para defender as suas ovelhas, tá? Então, defender e assistir espiritualmente os membros da igreja em todo o mundo. Tá? O versículo chave para essa epístola é o capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevo vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Que coisa linda também, Bom, a introdução, que está ali no capítulo 1, do verso 1 ao 4, a primeira carta de João, contém temas grandemente relevantes, doutrinariamente falando, tá? Como pecado, como apostasia, que é deixar de crer, esfriamento, tá? Amor de Deus, família divina, fala da comunhão dos santos, verdade absoluta, tá? Erro doutrinário, combate às heresias. Esse é basicamente, tá? E garantia da vida eterna também, importância do conhecimento, porém condena a ênfase exagerada pregada pelo gnosticismo, que é salvação através do conhecimento, conhecimento maior. O conhecimento do cristão acerca das coisas de Deus é limitado à revelação de Deus, que Deus deu e que tem em favor, que o próprio Deus lhe dá e nada mais, nada além do Evangelho. Nós vamos falar disso depois, tá? Qualquer alteração para mais ou para menos é considerado um erro humano, em cima da verdade divina, e não tem a aprovação de Deus. João foi um apóstolo de Jesus Cristo, teve com ele uma comunhão profunda,
né, além dos seus companheiros, né, mais que seus companheiros. Esse aconchego lhe permitiu avançar mais na compreensão das verdades, tá, eternas, né, verdades doutrinárias, e de todo o projeto de redenção de Deus. Tá? Vivendo próximo, né, do fim do primeiro século, a perseguição motivada pela destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, né, pelo general Tito, havia reforçado os cristãos a se espalhar, né, por todo o Império Romano em busca de fuga, né, para salvar suas vidas. Naquela época, o cristianismo, como religião, já existia há 60 anos, tá? E João sofreu no meio da ignorância, né, mas sobreviveu ao fogo dos ataques idólatras, que era uma das maiores preocupações da igreja primitiva, como vocês já perceberam. Tá? Havia, na verdade, uma guerra travada cujo objetivo era derrubar a igreja doutrinária e espiritualmente. Foi uma luta acirrada e todos os crentes sofreram. Tá? O objetivo de João, portanto, foi ajudar os crentes fracos, né, a voltar para o caminho do Senhor, distinguir a luz das trevas, né, a verdade do erro, e o mundanismo da santidade. Tá? Além de fortalecer os que cambaleavam, né, espiritualmente, pretendeu ainda confirmar a fé e a salvação de todos que estavam firmes, né, no meio das perseguições, correndo o risco de se enfraquecerem. Tá? Estavam firmes, mas estavam no meio das perseguições e estavam correndo o risco de se enfraquecer. Tá? Ainda na saudação na carta, João fala de 3 princípios da comunhão, do grego, tá? Do koinonia, né, que quer dizer intimidade, né, participação associativa, unidade perfeita. Koinonia é mais para a unidade perfeita mesmo. Tá? Primeiro, a comunhão, koinonia, se firmava na palavra de Deus. Segundo, essa comunhão fortalece-se, né, na independência dos crentes. Terceiro, se torna invencível pela renovação diária realizada pelo Espírito Santo. Tá? Bom, no capítulo 1, verso 5 até o 2, 29, né? Agora vamos começar aqui com uns 5 a 7. Depois de ter anunciado a palavra da vida, João persiste falando mensagens vivas para todos os seus leitores. Embora mudando de assunto, né? Deus é luz e nele não há trevas alguma. Tá? O desafio de João aqui é tudo ou nada. Né? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá? Essa, aliás, é uma grande incoerência, né? Falar que está com Deus e viver na prática do pecado. É muito incoerente mesmo. Tá? Porém, no verso 7, o escritor apresenta conceitos opostos. Né? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá? 3 grandes verdades nesse versículo aí. Tá? Viver na luz como Deus, né? Andar na luz como Deus, ter comunhão com os irmãos de fé e ser purificado pelo sangue de Jesus. São 3 grupos doutrinários de extrema importância para a nossa fé, para o nosso desenvolvimento. Então, o verso 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A verdade bíblica garante que o prejuízo é primeiramente para quem distorce a realidade pessoal em sua confissão de fé. Tá? O verso 10 é muito forte, né? E determina, se dissermos que não temos cometido pecado, capítulo 1, verso 10, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Enquanto, de acordo com o verso 8, né, enganamos-nos a nós mesmos, né? O verso 10, né, chamamos Deus de mentiroso. Tá? Isso pode representar uma atitude rebelde, né, capaz de atrair maldição, com risco de cair no abismo da blasfêmia. Aí, tá? Essa questão aí. Bom, o advogado dos crentes, né? O versículo 1 tem 2 mensagens distintas. Primeiro, um dos objetivos dessa carta de João, para que os crentes não pequem. Tá? Segundo, mas se alguém pecar, pode recorrer à ajuda do advogado, né, junto a Deus e Pai, né, Jesus Cristo o justo, que morreu na cruz do Calvário para expiar os pecados de quem crê no seu sacrifício. Tá? Bom, que prova
né, o cristão, no capítulo 2, apresenta a Deus de que está com ele. Note 3 princípios contidos nessa passagem, tá? Capítulo 2, verso 3, a seguir. Primeiro, guardar os mandamentos do Senhor. Segundo, quem diz que está em Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Terceiro, viver como Jesus viveu. Em resumo, o segredo é fazer o que o Senhor diz e andar com ele como ele andou. Aliás, esse é o objetivo do Pai, né? Transformar os pecadores em filhos santos, parecidos com Cristo, tá? E tem vários versículos que comprovam isso aí, tá? A prova da sua vinda, da vinda de Jesus. Veja, né, a antiguidade e a atualidade dos mandamentos. A ordem para amar os outros é tanto antiga como nova, né? A antiga vem do AT, lá em Levítico 19, 18. E a nova, porque Jesus interpretava de um modo radicalmente novo, né? Ele fez uma transformação aí, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Tá? Então, lá era amar, lá na lei era amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus e faz uma releitura, né, dessa situação e fala: ó, um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor dele foi sacrificial, foi, né, por nós, né, se entregou no nosso lugar. Na igreja cristã, o amor não é apenas expresso através de uma demonstração de respeito, é também expresso através de uma abnegação, né, e da atitude de servir o Senhor. Tá? O amor, na verdade, é o distintivo prático da qualidade divina presente no meio da comunidade cristã. Tá? O amor é a chave para andarmos à luz, porque não podemos crescer espiritualmente enquanto odiarmos o próximo, odiar o outro. Tá? Porque a chave de todas as coisas está no amor. Tá? Bom, Deus é amor, né? E Ele quer que os seus filhos o amem. Então, a salvação não pode nascer da decisão do homem, mas exclusivamente do toque de Deus, que usa de misericórdia isonômica para com todos. Isonomia é igual, né? Igualitária, sem prejuízo para um ou para outro, tá? Então, o amor de Deus é isonômico para com todos, tá? O desejo maior de João era convencer os crentes, os leitores que viriam, que todos os que haviam crido em Cristo e estavam firmes eram salvos e tinham garantia da vida eterna. Esse é o mistério, né, da confirmação da fé aí, da integração eclesiástica, né, do aconselhamento pastoral, ministério, aliás, né, de qualidade do discipulado bíblico puro, né, esse é o ministério geral, tá? Definindo o pecado, né? O que é o pecado? Essa definição é importante para nós também, né? É a anomia, termo grego presente no versículo 4 aí, tá? É do capítulo 3, tá? Que significa não lei, ausência de lei, desobediência à lei, iniquidade, transgressão, rebeldia contra Deus. Todo pecado é transgressão à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, à lei de Deus. E toda transgressão à palavra de Deus é pecado, tá? Já que ele, né, veio para eliminar o pecado. Quem vive pecando é porque rejeita a obra do Calvário, né, da cruz do Calvário de Cristo. Tá? Ele separa os filhos de Deus, os filhos do diabo. Né? Filhinhos, não pequem, porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo, pois ele vive pecando desde o início e nunca se firmou na verdade. Tá? Mas para isso Cristo desceu do céu para desfazer as obras do diabo. Tá? E aí os filhos de Deus não vivem no pecado. Né? As pessoas que nascem de Deus e não da vontade do homem, né, não vivem na prática do pecado. Esses não só evitam o pecado, porém muito mais que isso. Enquanto viverem, né, nesse estado, eles são impedidos de cair no pecado. Quem está em comunhão perfeita com o Senhor não pode cair em pecado. Foi por isso que Jesus aconselhou: vigiai, orai, para não cair, tá? Pois quem vigia e ora suficientemente não cai. O processo da queda dos santos, então, é esse. Primeiro, ele deixa de vigiar, de servir o Senhor, e às vezes com decisão latente, como decisão latente da alma, tá? Segundo, praticar o pecado,
na dimensão externa da santidade, onde a licenciosidade pode ocorrer, e aí fatalmente vem a queda. Tá? Duas práticas comuns na vida dos salvos. Primeiro, sofrer por causa de Cristo. Segundo, amar os perdidos com o amor de Deus que está em nossos corações. Tá? Tem que haver amor aos perdidos para que a gente possa levar esse amor até eles. Essa prática não ocorre por nenhum sentimento natural ou racional, ou da cabeça, do raciocínio humano, mas somente através da presença do amor de Deus no coração. É algo espiritual que é originado no céu, não é o do ser humano. O ser humano não tem, na verdade, essa capacidade aí. Obviamente, o amor que fala João aqui não pode ser demonstrado na teoria, mas somente na prática, porque o amor só é abstrato enquanto latente e teórico, tá? Mas ele é concreto quando se torna prático, né? Quando a gente pratica o amor, ou seja, quando ele é demonstrado mediante as obras da fé, aí ele deixa de ser um amor abstrato e passa a ser um amor de fato. Tá? O amor é de Deus, né? Vem de Deus. O amor é a prova do novo nascimento, né? Nos versículos 7 a 10, capítulo 4. O amor só existe para o ser humano, no outro ser humano, se vier de lá para cá. Tá? Nunca de cá para lá. Né? O julgamento da prática do amor verdadeiro só pode ser feito pelo outro, tá? Nunca pela própria pessoa que o pratica. E foi por isso que Deus provou o amor de forma incontestável, enviando seu Filho, né, sem um pecador merecer nada e sem cobrar nada dele. Tá? Aliás, até a fé salvadora também vem de Deus, é dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 8. Tá? Segundo escreveu ali Paulo na carta aos Efésios. Então, por que devemos amar uns aos outros? Tá? Porque Deus nos amou primeiro, simples assim, né? É a prática do verdadeiro amor, né? Essa prática do verdadeiro amor é a prova de que Deus está em nós e de que nós estamos em Deus.